Muito boa noite a todos que estão chegando, que estão se conectando à nossa reflexão deste sábado. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa estar aqui novamente nessa nossa reflexão, que, como mesmo diz, é uma reflexão, um momento de nós voltarmos para nós e dar uma respirada, verificar o que está acontecendo conosco. E eu gostaria de começar essa reflexão de hoje rogando ao nosso Mestre Jesus que a todos nos abençoe e que através dos seus mensageiros, benfeitores espirituais, levem até aqueles nossos irmãos que nesse momento de provas intensas sobre o nosso planeta estão cuidando dos outros, dos doentes, dos aflitos, dos necessitados. Que Jesus dê a eles muita força, muita esperança, muita fé. E para aqueles que estão sofrendo, sendo cuidados, que os benfeitores espirituais, os médicos, enfermeiros, trabalhadores do bem, estejam ali presentes em nome de Jesus, porque sabemos que Jesus não desampara a nenhum de seus irmãos. Estamos aqui sob seus cuidados, as suas bênçãos, e precisamos auxiliar. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós, às vezes que não estamos cuidando, podemos fornecer energias boas, podemos orar, vibrar positivamente, porque é nessas energias que os benfeitores espirituais vão manipular o alívio, o medicamento, as forças para aqueles que estão mais desgastados, para que uns ajudem os outros. Essa é a nossa grande missão no planeta Terra. Uns ajudar os outros. Só que precisamos descobrir isso. Então, que Jesus nos abençoe e nos inspire para que a nossa reflexão faça energias positivas, energias boas para todos nós e todos aqueles que estão conectados vibracionalmente com a nossa sintonia. E a nossa reflexão hoje vem lá do apóstolo Paulo, onde Emmanuel utiliza esse versículo de Paulo para fazer algumas considerações. Em cima das considerações do Emmanuel, a gente coloca a nossa pitada de entendimento para facilitar aqueles que nos ouvem, né? Então, diz Paulo lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Jesus, pessoal, é o bom pastor, é o nosso mestre,
é o nosso rei solar, porque o Sol inunda de vibrações positivas de vida o nosso planeta. Ele é o nosso governador planetário. Por isso, o serviço de Jesus é infinito. Só para nós termos uma ideia, falando somente de planeta Terra, a população mundial hoje, reencarnados, é de aproximadamente 8 bilhões de espíritos reencarnados. E a população de desencarnados, de espíritos desencarnados na psicosfera da Terra, conforme informações do espírito André Luiz através de Chico Xavier, é mais de 20 bilhões. Quer dizer, são mais de 20 bilhões de espíritos sob a coordenação do nosso Mestre Jesus. E isso nós estamos falando em termos de planeta Terra, sem considerarmos outros mundos, outras esferas que estão sob a coordenação de Jesus. E nesse trabalho de Jesus, há lugar para todo mundo, para todos os espíritos que trazem ideais do bem. E aqueles que não trazem esses ideais, eles são convidados diariamente a modificar o seu panorama espiritual, percebendo a sua realidade de espírito imortal. Veja bem, não existe uma imposição, existe um convite. Convite para que possamos fazer a nossa parte dentro dos ideais do bem. Então, nesse trabalho, há espaço para todo mundo, para todos que vibram e pulsam no bem, independente de religião. Não estamos falando aqui, pessoal, de religião. Se é cristão, se não é cristão, porque muitas vezes as pessoas falam assim: eu não sou cristão. Outros até dizem assim: eu não sou ateu. Aliás, eu sou ateu, não acredito em nada, né? Sou ateu, graças a Deus. Eu tenho um amigo que se diz ateu e eu já falei para ele: você é o ateu mais cristão que eu conheço, porque a religião, o nome da religião é apenas um rótulo que nós carregamos. Às vezes é o campo de trabalho que a gente adotou, mas o que importa não é a religião em si. O que importa é aquilo que a gente faz delas, aquilo que a gente absorve de algum ensinamento e fazemos isso para nós e para os outros. É isso que importa. Por isso que Jesus já nos alertava, né? A cada um será dado segundo as suas próprias obras. E Emmanuel vem nos esclarecer que, como cada árvore produz segundo a sua espécie, cada espírito também vai contribuir neste trabalho cristão, ou, independente da denominação religiosa, segundo a sua condição evolutiva. Por isso, Jesus nos ensina lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 23, que mesmo entre aqueles que ouvem a palavra e a entende, vai produzir frutos. Uns a 100%, outros a 60% e outros a 30%. Isso demonstra que, dependendo do nível de evolução em que nos encontramos, nós vamos e podemos produzir frutos. Não, muitas vezes não a 100%. Que os grandes missionários que vêm aqui na Terra conseguem produzir. Mas se nós não produzimos a 100, podemos produzir a 60, a 50, a 30, a 10. O que importa é que a produção de frutos seja
boa, sejam bons frutos, sejam frutos que alimentem a alma, que auxiliem o outro na sua caminhada com algum objetivo no bem. E porque essa produção de fruto, além de depender da nossa condição evolutiva, ela depende também do nosso esforço próprio. Porque às vezes a gente tem menosprezado os recursos que a vida tem nos trazido para fazermos o bem. Por isso, a gente precisa examinar que tipo de fruto que hoje eu estou oferecendo. Principalmente nesses tempos de crise, de tempestades, de provações coletivas. O que a gente está oferecendo? Reclamações, incompreensões, agressividade. O que? O que é que nós estamos oferecendo para os nossos amigos diante da incompreensão, diante da agressividade, diante do parente difícil, diante do doente? Quantos doentes têm nos aparecido? Porque antes quando a gente não conhece a pessoa, a gente não se importa muito, né? Com essa pandemia, está aparecendo muitos doentes que a gente conhece e de uma forma muito rápida, né? Eu lembro de uma vez que Chico Xavier estava chorando e Emmanuel apareceu para ele e perguntou: Chico, por que você está chorando? E ele respondeu: eu estou chorando porque a minha irmã, ela está internada. E o Emmanuel deu a dica para ele, né? Olha, Chico, mas eu nunca vi você chorando pelas suas outras irmãs. Você está chorando só pela irmã Xavier, da família Xavier, e as outras famílias? E os outros doentes? Então é preciso que a gente amplie a nossa visão para entender que a dor do outro é a mesma dor que abate muitas vezes sobre nós e sobre a nossa família. Então, o que é que eu estou oferecendo àquele, mesmo que a gente não o conheça, mesmo que ele não faça parte do rol dos nossos familiares conhecidos, dos amigos conhecidos? Então, no mínimo, a gente deveria oferecer uma oração, um pensamento positivo de energia boa para que aquela pessoa tenha força, se recupere. E a gente vai observando que é mais fácil para a gente criticar, cobrar soluções, sem dar a nossa parcela de contribuição nesta solução, né? Basta ver a quantidade de pessoas que às vezes se recusa até a usar uma simples máscara, né? Porque é mais fácil cobrar, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo. Então, quanto mais nós considerarmos que a Terra é uma estação de repouso, de prazer e divertimento, menor será a nossa produção de frutos para o espírito imortal. Porque muitas vezes parece que nós estamos alheios, estamos nos divertindo, estamos numa estação de repouso, não percebemos ainda o chamado, o convite da dor, né? Já falamos isso aqui em outras vezes, poderia termos aceitado do amor primeiro, né? Não quisemos, então
A dor convida para que a gente, mas mesmo com a dor, às vezes a gente é renitente, é teimoso, nós somos espírito teimoso, né? Tão teimoso que estamos aqui ainda, pelejando nessa terra. Porque a terra é boa, o planeta é maravilhoso, dá-nos todos os recursos possíveis e impossíveis para que a gente seja feliz. No entanto, a gente prefere não produzir frutos. Ou quando produzimos ele meio amargo, né? Dá um fruto meio amargo para o outro, da incompreensão, do ressentimento, né? Então, se assim nós considerando o nosso orgulho, que ele é o grande produtor desses frutos amargos, é ele que nós precisamos trabalhar. Porque os frutos do orgulho, geralmente ele vem carregado de rancor, de agressividade, de ressentimentos, de mágoas. A gente não se coloca no lugar do outro. Né? Por isso que a gente fala assim, feriu o meu orgulho. Significa que o meu orgulho está muito grande ainda, né? Então Emmanuel vem ressaltar que nós precisamos tomar consciência de que nós estamos aqui em aprendizado constante. Tudo isso é um grande aprendizado, né? Porque o máximo que pode acontecer conosco é ficarmos sem o corpo físico. Porque vivos estaremos sempre, aprendendo sempre, raciocinando sempre. Então é esta consciência que nós precisamos tomar, que estamos em aprendizado constante. Aí a gente começa a valorizar a oportunidade de aprender, a oportunidade de crescer, a oportunidade que o nosso próximo nos dá de ajudá-lo. Porque quando a gente consegue ajudar alguém de alguma forma, às vezes simplesmente numa palavra, já é um despertar. E o apóstolo Paulo compreendeu isso muito bem, compreendeu essa verdade. Por isso que ele diz a sua carta aos Filipenses que a gente não deve fazer as coisas por espírito de contenda e nem por vanglória, mas sim por ato de humildade. E por que isso? Por que ele diz isso? Porque geralmente é o que nós fazemos, né? Fazemos o bem, mas sem sinceridade de coração. Fazemos com uma segunda intenção. Às vezes queremos fazer até uma troca com Deus, como se pudéssemos comercializar as bênçãos divinas. Se Deus me ajudar, eu vou doar 3 cestas básicas. Se Ele não ajudar, eu não vou doar nada, né? Se Deus me ajudar a sair, a não pegar o Covid, eu vou ficar sem comer chocolate na Páscoa. Não é isso? E amanhã é dia de chocolate, né? E a gente faz uma troca, né? A gente quer fazer uma negociação. Então, pode até fazer para não pegar o Covid, mas vacine, viu, gente? Tem que vacinar. Tem que fazer a nossa parte. A medicina está aí para isso. A ciência está aí para isso, né? Esse meu amigo ateu, ele falava assim, mas Deus não age em nada não, porque quem está descobrindo a cura para vacina são os cientistas. Ele tem razão, né? Mas aonde que Deus agiu? Deus agiu dando inteligência, fornecendo o recurso para que o cientista descubra. Porque a gente tem que fazer alguma parte. A de Deus está pronta, as leis são perfeitas, ele não precisa mexer. São leis perfeitas. Agora,
Deus ajuda o homem através do próprio homem. É nós que temos que desenvolver, é nós que temos que buscar. E o apóstolo Paulo diz isso porque muitas vezes nós fazemos o bem até para nos promover de alguma forma. E isso que é espírito de vanglória que ele diz. Não faça o bem com espírito de vanglória. Isso é, não busque vanglória, não busque glórias vãs, glórias passageiras, que não tem nada a ver com o espírito imortal que nós somos. Então nós precisamos pensar no movimento que a gente faz em relação ao outro, ao próximo, para ver o que gerou essa ação, o que gerou esse movimento. Se foi apenas vaidade, se foi apenas buscando vanglória, as glórias vãs do mundo, se foi buscando promoção pessoal, facilidades materiais. Se foi por isso, o bem foi feito, mas nós ainda não percebemos que todas as situações da Terra são passageiras e temporárias. E quando nós buscamos valores transitórios, passageiros e temporários, nós somos visitados em algum momento pela desilusão. E Chico nos dá mais uma lição, né? Dizendo que a desilusão é a visita da verdade. Por isso que a gente desilude, porque quando nós pensamos que aqueles valores materiais que nós buscamos, eles eram eternos, quando a verdade nos visita e nós descobrimos que eles passaram, aí a gente se desilude. Então, será que nós estamos fazendo esse movimento buscando glórias passageiras ou estamos fazendo esse movimento para que haja uma mudança substancial, essencial no que é eterno, no que é imortal, que é o nosso espírito? Ou será, como diz o apóstolo Paulo, que estamos fazendo isso por espírito de contenda? O que é isso? Espírito de disputa, de discórdia, de desarmonia, de discussão agressiva. E isso acontece muito. Quando eu quero sobrepor a minha posição diante do outro, só porque o outro pensa diferente de mim. Às vezes nós fazemos isso porque o outro é do outro lado, é do outro grupo, é de outra doutrina. Então, nesse caso, a minha intenção é contender. Minha intenção é complicar, é diminuir de alguma forma o outro. E não é isso que Jesus vem nos trazer. Jesus utiliza cada um. Basta a gente ver lá nos apóstolos, 12 apóstolos, cada um com a sua capacidade de produção. Ele não desprezou ninguém. Utilizou cada um para que pudesse produzir a 30, 60, a 100%. Então a discussão num grupo, num trabalho é muito boa, se ela for saudável e não uma disputa. É preciso que a gente debata ideias para trazer um resultado melhor comum para todos. Lembrando, pessoal, que às vezes a gente se esquece disso, que todos nós somos irmãos, querendo ou não. Então, para aquele que nós desejamos a morte, que nós desejamos o mal, que nós desejamos que ele se lasque, ele também é nosso irmão. Quantas vezes num exercício no bem nós queremos fazer prevalecer a nossa vontade, a nossa posição absoluta, como se fôssemos donos da razão. Por isso, é preciso examinar a nós mesmos, rever os nossos sentimentos, pensar no porquê que eu fiz isso, para que eu fiz isso, por que eu tomei essa decisão mais firme, para ajudar ou para menosprezar os outros. Às vezes a aparência do trabalho é boa, mas no fundo
é só orgulho alto, que eu ainda estou carregando em mim e eu preciso trabalhar. Quem pode trabalhar o meu orgulho sou eu mesmo, né? Então, quando o outro me diz uma verdade que eu digo assim, feriu o meu orgulho, é ali o momento de eu trabalhar. Por que que feriu? Por que que meu orgulho está grande assim? Né? Como diz o ditado, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Porque às vezes nós fazemos obras gigantescas, mas sem sentimento de amor atrelado. É aí que nós precisamos examinar e trabalhar, para que o nosso orgulho não nos traga cobranças através das dores do aprendizado. Allan Kardec diz que o grande mal da humanidade é o egoísmo, né? Que está muito atrelado ao orgulho. Então, uma ação externa pode nos transformar, nos melhorar, ou pode nos trazer muitas desilusões quando compreendemos que aquela ação foi apenas para me vangloriar, para conquistar as glórias vãs do mundo, porque o que realmente importa é a intenção que carregamos no nosso íntimo, na nossa essência. É ali, no íntimo, que está todo o nosso tesouro. Então, ação com boa intenção é maravilhosa, porque às vezes a gente só tem a intenção também. E só intenção é só desejo. Ah, eu tenho a intenção de ajudar alguém, de fazer isso, de trabalhar ou de ajudar a mim mesmo, mas fica só na intenção, né? Então nós precisamos atentar para o versículo de Paulo, que para atendermos o dever do cristão precisamos ter humildade, descobrir que quem faz o bem é na realidade Jesus, porque sem os recursos que Jesus nos dá, o bem não acontece, né? Então nós precisamos perceber que tudo é dádiva. Jesus promove todos os recursos, até o companheiro complicado, ele deu um jeito que a gente cruzasse com ele para que a gente descomplique, não para que a gente complique mais, né? Então tudo isso é recurso. E se assim nós fizermos, não vai importar quem está nos criticando. Não vai importar, o nosso orgulho não vai ficar ferido com as ingratidão. Porque em qualquer trabalho nós podemos esperar as críticas, porque elas sempre vêm. Então a gente precisa aprender a recebê-las e seguir servindo. Emmanuel dá uma lição no Chico que serve para todos nós, quando ele encontrou Chico chorando novamente, né? Chico, você está chorando, meu filho. Ah, estão falando muito de mim, estão me criticando. Aí Emmanuel perguntou, mas eles têm razão naquilo que eles falaram? Se eles têm razão, Chico, trabalhe para corrigir e melhorar. Agora, se eles estão falando e não têm razão, esqueça e continue trabalhando. Não espere reconhecimento no mundo, porque se nós atendermos ao nosso redor, dentro da nossa esfera de ação, com amor atrelado, Jesus conhece a árvore que está produzindo fruto. Não ligue para as incompreensões, para as ingratidões que possa aparecer. E se mesmo assim o trabalho parecer pesado, vamos nos lembrar do nosso governador, o nosso divino amigo, o nosso mestre Jesus, que a todos serviu com humildade e, no entanto, foi tratado como rebelde, traidor da lei, inimigo do povo, e recebeu como prêmio
o Calvário e a cruz como uma coroa gloriosa. Esqueçamos as incompreensões, as críticas destrutivas e sigamos trabalhando, produzindo frutos. Não importa que porcentagem for, mas que sejam frutos bons, doces, que saciem a fome e a sede daqueles que caminham conosco. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado pela presença e a paciência de vocês. Grande beijo e até o próximo sábado. Que assim seja.